graça e paz de Jesus, amada igreja, amém? Vou pedir só para o pastor Mateus, por gentileza, eu faço essa brincadeira de descer aqui e ele tem que arrumar a câmera para quem está em casa. Boa noite, amada igreja, tudo bem? A paz de Jesus, vocês estão bem? Estão felizes? Estão animados? Estão animados? Amém. A palavra de Deus diz que nós devemos ordenar a nossa alma que se alegre, né? O salmista diz: por que te abate, ó minha alma? Descansa no Senhor, espera no Senhor, diz a palavra de Deus. Meus queridos, com muita alegria que eu volto a trazer uma mensagem, uma palavra para vocês. Pode deixar, pastora, obrigado, viu? Obrigado. Com muita alegria que eu volto a falar com vocês, a pregar o Evangelho de Jesus Cristo, nosso Senhor, a cada um de vocês. Eu espero que Deus trabalhe nos nossos corações essa noite. A palavra de Deus nessa noite para nós é uma palavra de motivação, é uma palavra simples, mas é simplesmente a pregação, a mensagem mais importante da história. Não porque é o que eu vou pregar, é porque ela é a pregação mais importante da história que eu vou pregar. Eu vou pregar para vocês essa noite o Evangelho de Jesus Cristo. Uma dúvida que eu tenho, Davi, é se nós perguntarmos para as pessoas o que é o cristianismo dentro da igreja, perguntar o que é o cristianismo, e o meu medo é que a igreja não saiba responder. E parece loucura, mas eu acredito que é a realidade. Se eu perguntasse para você hoje o que é o cristianismo, você sabe responder? Ou se alguém perguntar qual é a base da sua fé, o que embasa a sua fé, você sabe responder? Assim, de bate pronto? Mas não é aquela resposta rápida, né, pastora? Tipo, o que embasa a tua fé? Ah, Jesus. Mas isso não explica muita coisa, né? Qual é a base da vossa fé? Se perguntar para você hoje por que você é um cristão, você sabe responder facilmente? E se você tiver que responder usando a Bíblia, você sabe responder? Isso é o Evangelho. Por que Jesus me salva? É porque Ele me ama, tá? Sim, mas como que Ele me salva? Como que Ele me salvou? Ele morreu na cruz, mas por que Cristo morrendo na cruz me salva? E eu tenho medo, pastora, de que a igreja do século 21 não saiba responder isso. E o meu medo é que se nós não soubermos responder, Carlos, a base da nossa fé, como que eu vou ter certeza da minha fé? Como que eu vou crer no Cristo que eu falo se eu não sei explicar por que eu o amo? Simplesmente porque as pessoas dizem que Ele é bom? Mas dizem aí fora que tem muita coisa boa, diz aí fora, né? A gente fala que o espiritismo é bom, a gente fala que o catolicismo é bom, a gente fala que tem gente que fala que o ateísmo é bom. Mas e aí, o que de fato é bom? Não é possível que tudo seja bom. Não tem como uma coisa que diz A e uma coisa diz B e as duas serem boas se elas se contradizem. Alguém está errado, ou até mesmo os dois. Existe uma verdade, existe um Deus bondoso, é claro que existe. Mas e aí, como eu tenho certeza do que eu creio? Se você não tiver hoje certeza da sua salvação, ou você não tiver hoje consciência para explicar o que é o cristianismo, presta atenção, porque hoje, em nome de Jesus, nós vamos sair daqui sabendo no que cremos, por que cremos, em quem cremos. Amém? Abra tua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 3. Brinquei com o Davi que eu vou pregar igual o Billy Graham aqui, com a Bíblia na mão, o microfone na outra. Espero que o Espírito de Deus que estava sobre Billy Graham me use essa noite também para pregar o Evangelho de Jesus. Carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 3, do verso 23 ao verso 26. Eu gosto muito de usar a tecnologia, né? Então eu gosto de usar a minha Bíblia no celular, a Bíblia no tablet. Eu gosto de pregar com o tablet que eu tenho, né? Mas eu estou sentindo falta de pregadores com a palavra de Deus na mão, né? Não estou lendo uma coisa que eu escrevi, não. Estou lendo uma coisa que o Espírito Santo escreveu. Então vamos respeitar a palavra de Deus, vamos tratar ela bem, né? Então hoje ela está aqui à mostra para todo mundo. Romanos capítulo 3, do verso 23 ao verso 26. E a palavra de Deus diz assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue,
como a propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser justo e o justificador daqueles que têm fé em Jesus. Olha, o apóstolo Paulo escreve muito bem. E é claro que, guiado pelo Espírito Santo, tem uma escritura muito culta, né? Aqui está escrito para nós com palavras muito cultas. E essas palavras escondem, elas têm atrás delas verdades muito profundas. Então eu vou explicar para os irmãos esse texto, para a gente poder compreender. Esse texto diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus, têm necessidade de Deus. Só que todos pecaram, então não tem como ter acesso a Deus de novo. Mas Deus, em seu infinito amor no tempo presente, proveu que nós pudéssemos estar com Ele no seu sangue, através do sangue derramado em Jesus, que é a propiciação, ou seja, o sacrifício, a oferta dada em nosso favor, para que Ele seja chamado de justo e também de justificador daqueles que creem em Jesus. Ou seja, em outras palavras, somos todos pecadores, mas somos aceitos por Deus, perdoados por Deus, por causa do sacrifício de Jesus na cruz. Esse é o evangelho básico. E essa foi a mensagem que mudou a história da humanidade já fazem 2000 anos. Não estou falando de uma mensagem que por 30 anos impactou o mundo. Não estou falando de uma mensagem que por 50 anos impactou o mundo. Eu não estou falando de uma mensagem que por 250 anos impactou o mundo. Cara, eu estou falando de uma mensagem que há 2000 anos impacta o mundo todos os dias. E todos os dias, Robson, né? Centenas e centenas de pessoas são tocadas por essa mensagem, por esse Cristo, e se prostram aos pés de Jesus chorando em lágrimas. Um dia um querido pastor falou que se você entregar um livro de matemática, de física, um livro de matemática do Pascal, e você, que foi um grande matemático, um grande filósofo e um grande cristão, se você pegar o livro de matemática do Pascal e levar para uma prisão, e todos os prisioneiros lerem esse livro, eles vão sair dali sabendo fazer conta. Às vezes vão usar o conhecimento matemático para continuar sendo maus. Alguns podem usar o conhecimento matemático para ter uma profissão e se reintegrar na sociedade. Mas Pascal era cristão. E se você pegar os tratados teológicos de Pascal e o Cristo que Pascal falava, a palavra de Deus que Pascal escreve, e você entregar a mensagem da Escritura numa prisão, eu tenho certeza absoluta que todos os que lerem e terem essa palavra para si, sairão dali transformados. Se o estudo, todo mundo fala, estudo, educação é a base de tudo, nós precisamos ter acesso à educação, é claro, a educação é digna, a educação é muito importante. Os gregos consideravam muito importante, isso regiu todo o nosso mundo, ensinar e aprender é muito importante, mas você não salva prisioneiros da sua maldade entregando para eles tratados de geografia, de história, mas você salva gerações e gerações e gerações de homens maus como eu e você, com a palavra de Deus. Que grande poder tem a Escritura. Todos os dias, prisioneiros nas cadeias, homens maus, injustos, traidores, adúlteros, ladrões, bandidos, mentirosos, leem a Escritura e todos os dias, em qualquer lugar do mundo, em várias partes do mundo, centenas e centenas deles mudam de vida. Mas que palavra é essa? Porque se nós não entendemos essa palavra, nossa vida não muda. Qual é a base da nossa fé? Vamos lá? A palavra de Deus diz que tudo começa em Gênesis, né? Deus cria o mundo, Deus cria o homem, cria eu e você. Deus cria Adão e Eva. E tem um plano para Adão e Eva maravilhoso, que é de se relacionar com Adão e Eva. E Ele dá um presente especial para os homens, chamado liberdade. A liberdade é um dom de Deus. A liberdade é algo precioso. Você ser livre é você ser dono de si. Você ser livre é você ter a capacidade de discernir, compreender e decidir. É ser dono de si. Um escravo não é dono de si, ele pertence a alguém. Mas Deus nos criou livre. Pertencíamos a Ele no Éden, mas como posse, como alguém que nos criou e que pode dizer que nós pertencemos a Ele, mas Ele deu liberdade e autonomia. Na posse que Ele tinha de nós, Ele ainda assim deu liberdade, deu autonomia. E a liberdade é a capacidade que você tem de fazer o que você bem entender, o que você quiser. Você não pode ser livre se você não fizer o que você quer. Se você quer e você faz, você é livre. Só que existe uma coisa muito importante na liberdade, que as pessoas não entendem. A liberdade tem limites.
Como que a liberdade tem limites? A liberdade não é fazer o que eu quero, então como que eu tenho limites? Para a liberdade existir, tem de haver limites, Akira. Porque vamos lá, você é livre, né? Graças a Deus, eu sou livre. Aí eu vou lá e entro na sua casa, como comida da sua geladeira, não pago por isso e vou embora. Faço isso todo dia. Eu estou entrando na sua liberdade. Você é livre para trabalhar e adquirir coisas com a sua liberdade. E aí a liberdade que ele teve, ele usou com sabedoria, trabalhou com empenho, comprou as coisas e colocou na sua geladeira. E eu, ao ir lá e pegar, eu roubo dele. E eu tiro dele horas de trabalho. Eu tiro dele o sustento. Eu estou tirando dele algo sem o consentimento dele. Eu estou roubando a ele. Estou machucando a liberdade dele, infringindo na liberdade dele. E isso é destruir a sua liberdade. Se eu e você somos livres, o limite da minha liberdade é onde começa a tua liberdade. Então a liberdade tem limites. Se eu tirar os limites, a partir do momento que eu matar alguém, roubar alguém, eu estou destruindo a liberdade. E liberdade, para existir, tem que ter limites. Se tirar os limites, não há liberdade. Então esse limite da liberdade, na palavra de Deus nós chamamos de lei. A lei do Senhor é o limite da liberdade. E é um limite justo para preservar a liberdade. Se eu disser assim, a partir de hoje nós somos livres até para matar, alguém vai matar você e já era a sua liberdade. Mas se eu disser, nós somos livres e responsáveis, não podemos matar uns aos outros porque somos livres, então ninguém vai matar você e você vai com liberdade desfrutar da sua vida, entende? Então a lei de Deus, o limite que Deus dá é para garantir a nossa liberdade. E com liberdade eu digo a alegria de viver, de desfrutar da vida. Um escravo não desfruta da vida, um livre desfruta da vida. Compreendemos até aqui? Então fala comigo, lei. Lei. Força, fala comigo, lei. A lei de Deus é o limite da nossa liberdade. Deus não dá a lei porque Ele quer simplesmente nos impedir de fazer coisas, Davi. Quando Ele deu, pastora, para Adão e Eva a ordem de não comer da árvore do conhecimento do fruto do bem e do mal, é porque ao experimentarem o mal, eles seriam escravos da maldade. Eles eram livres do mal, eles eram livres. Se eles optassem por desobedecer a Deus, eles teriam a possibilidade de serem contaminados com o mal, e o mal os tomaria, e então a sua liberdade estaria em risco. E aquilo que aflige a liberdade, aquilo que aflige a dignidade de Deus, aquilo que afronta o que é correto, precisa ser destruído. Diante de Deus, o que é incorreto é dissipado. Diante de Deus, as trevas se esvão. Diante de Deus, o pecado se vai. E quando Adão e Eva, eles ouvem a serpente, a palavra de Deus fala que Eva escuta a serpente, que é o diabo, falando: Deus, Ele não foi totalmente honesto com vocês. Ele disse que se vocês comessem do fruto da árvore do bem e do mal, vocês morreriam. Mas não é verdade. Deus mentiu para vocês. Na verdade, vocês vão se tornar tão sábios e tão inteligentes, porque vão conhecer também a maldade que vocês não conhecem. E aí vocês vão ser como Deus, que conhece o bem e que conhece o mal. E Deus não quer que vocês sejam como eles. É um Deus mentiroso, é um Deus ganancioso. Isso é muito forte. É você colocar a santidade de Deus no lixo. E Eva dá crédito à mentira, ela crê na mentira. Ela tira o foco de fé em Deus e passa a ter fé na mentira. E quando ela faz isso, e Adão faz depois, eles ofendem a Deus. Tudo bem até aqui? Tinham liberdade, uma dádiva de Deus. Tudo que é justo é livre. Tudo que é livre é justo. Ofenderam a Deus na sua liberdade. Eles passaram a liberdade que era de Deus. Deus, como Deus, nos criou e nos garantiu liberdade, nos garantiu alegria. Quando nós nos voltamos contra Deus e duvidamos da santidade de Deus, nós, no Éden, como homem e mulher, nós infringimos a liberdade de Deus. Porque onde o Espírito de Deus está, ali é liberdade. E quando o homem e a mulher pecam no Éden, Deus já não tem mais liberdade de agir na vida deles, porque eles se colocaram longe de Deus. Então a liberdade de Deus foi afligida também. É claro que Deus é livre, mas eu digo que Deus foi ofendido. Nada aprisiona o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus é livre, ele faz o que ele quer. Mas Adão e Eva ofenderam a Deus. Imagina você chegar diante de Jesus e falar: não, você é mentiroso, você é desonesto, você me impede de crescer, você me impede de ser verdadeiramente livre. Mas o diabo sabe que se eu comer desse fruto, eu vou ser verdadeiramente livre. Você me aprisiona e é Ele quem me liberta. Ou seja, a inversão total
da santidade de Deus, colocando a santidade de Deus na maldade e a maldade do diabo em Deus. Isso é um pecado gravíssimo. Agora pensa comigo, se eu ofender o Carlos tem todo o direito de não gostar de mim, de não querer estar comigo na igreja. Ele vai ficar chateado. Se ele fosse meu colega de trabalho, ele não sentaria mais do meu lado, porque eu ofendi ele. Agora, se eu ofender a honra de um policial, o que acontece comigo? Eu vou preso por desacato, porque eu ofendi a honra de um homem que representa a justiça do Estado. Experimenta fazer uma piada de mau gosto para um policial e ver o que acontece. Você vai ter que responder na DP. Agora, imagina ofender a um presidente. Você está numa reunião solene e você se levanta e ofende um presidente. Um presidente representa uma nação. Se você ofende a um presidente, pode significar naquela assembleia que você está ofendendo uma nação. Se você faz uma piada de mau gosto a um presidente, dependendo do país, você pode ter prisão perpétua, porque você está ofendendo uma nação representada naquele presidente. É claro que nós temos presidentes bons e maus, mas eu estou deixando isso de lado. Ou seja, uma mesma ofensa, o mesmo pecado, o mesmo erro, tem consequências diferentes e níveis de punição diferentes, níveis de grandiosidades diferentes. O mesmo pecado, a mesma ofensa, o mesmo ato errado, dependendo a quem você direciona. Agora imagina ofender a honra de Deus. Já pensou? Ofender a honra de Deus, cuspir na cara de Deus e chamá-lo de mentiroso. Imagina a gravidade disso. Deus é eterno, certo? Deus é eterno, não tem início nem fim. Então uma ofensa contra Deus é uma ofensa eterna. E esse, meus amados irmãos, era o problema do homem. Ele cometeu um pecado eterno, de consequências eternas, uma ofensa eterna. E o ser humano, ao fazer isso, se tornou mal. E a maldade consome o homem e o mata, porque o salário do pecado é a morte. Como que um ser mortal agora vai conseguir pagar uma dívida eterna a um Deus eterno? É impossível. É impossível. Como um ser imperfeito como o homem que se tornou imperfeito ao escolher a maldade, não foi Deus que castigou eles. Deus falou que se eles fizessem, eles conheceriam o mal, e a consequência seria isso seria como um castigo para eles, porque eles estariam se colocando longe de Deus. Deus não me trata mal, porque eu não quero ele fica zangado, brabo, chateado e beiçudo. Não, ao escolher estar longe de Deus, eu fico perto do quê? Ao escolher não viver a santidade, eu vou viver o quê? Ao escolher não ter o Deus da vida, eu vou ter o quê? A consequência é a morte. A consequência é o ódio em vez do amor. A condenação ao invés da redenção. É algo natural, e foi isso que aconteceu com a gente. E agora, como seres mortais, como que resolve isso? Como que nós podemos até chegar para Deus e pedir perdão? Ah, mas Deus me perdoa. Vamos lá, pensa comigo agora. Entra alguém na minha casa, rende a Isabela e meu filho, coloca uma arma na cabeça da minha esposa, e o pior acontece. Aí esse marginal é preso. Eu sou a vítima, e diante de um tribunal, o bandido pede misericórdia. O juiz leu a lei, lembra dos limites da liberdade? Você matou, isso é crime. Homicídio, há uma vítima indefesa, mãe de família, os agravantes. O juiz olha para ele e fala: não, fecha a lei, mas eu te perdoo, vai em paz. Como que eu fico como vítima? E o sangue da minha esposa derramado, como fica? Seria injusto. Agora pensa, se Deus nos perdoasse no Éden, simplesmente perdoou. Não, Adão errou, não, mas eu perdoo. Mas e a ofensa dada contra Deus? Deus é a vítima. Deus é a vítima. Nós ofendemos a honra de Deus. Só que o engraçado é que Deus também é o juiz. Então Deus, por ser um justo juiz, não pode agir injustamente. Perdoar alguém sem honrar a vítima é injustiça. Como Deus pode nos perdoar sem honrar a Ele mesmo, se Ele também é a vítima? Olha só que situação.
o pagamento dessa dívida tinha que ser um pagamento eterno, um pagamento que resultasse em glória eterna para Deus. E tinha que ser um homem, porque quem peca contra Deus ali foi o homem. Então tinha que ser um homem que pagasse uma dívida eterna. E como que o homem vai pagar uma dívida eterna se o homem é mortal? Lembra que eu disse? E é aqui, meus amados, que nós vemos a grandeza do nosso Deus. Deus Filho, que é o Deus homem, diz: Deus Pai, eu sei que você é a vítima, e eu sei que tem uma dívida contra ti, mas se eu pagar essa dívida por eles, tá tranquilo? Aí Deus, claro que esse diálogo não aconteceu assim, é para a gente compreender, é didático. Deus, Jesus é um homem e Jesus é eterno. Se ele morre no lugar do homem, ele paga uma dívida eterna. É um homem que paga a dívida eterna. E aí nós temos o pagamento correto da dívida. Pagou uma ofensa eterna com uma glória eterna. E o que Jesus fez se não glorificar eternamente o nome do Pai na cruz? Entende por que Jesus nos salva? A vítima é Deus, e Ele também é o juiz. E há uma dívida contra Deus que nós não podemos pagar, e precisa ser um homem eterno, pois o próprio Deus, o juiz e também vítima, decidiu ser homem e pagar a si mesmo a dívida que nós tínhamos, para que satisfizesse a si mesmo no pagamento de dívida para si mesmo, para nos redimir para a sua honra, para a sua glória. Por isso que Cristo na cruz, a vida de Cristo é a devolução da glória ofendida no Éden, uma glória eterna. O nosso Messias, o nosso amado Jesus, Ele não só me redimiu, Ele devolveu uma glória eterna a um Deus eterno. O Deus Filho honrou o Deus Pai. Só que o Deus Pai é tão bom que ao receber a glória do Filho, que lhe era merecida, porque ele foi devolvida a honra a ele, ele disse: quer saber? Eu gostei tanto do que você fez, que eu devolvo agora essa glória a ti, e farei teu nome acima de todo nome, a qual todo joelho se dobra e toda língua confessa, e todo mundo vai crer que o nome de Jesus é o Senhor. O nome que os demônios têm medo, pavor, o nome que vence todas as coisas. Um entrega a glória para o outro, porque um ama o outro, porque Deus Pai é o Deus Filho, e Ele não pode dar a si mesmo a coisa que Ele não tem. A gente chama isso na teologia de trindade imanente. O Pai, o Filho e o Espírito Santo glorificam um ao outro em tudo que fazem. O Deus Pai é glorificado no Antigo Testamento, o Deus Filho glorifica o Deus Pai e envia o Espírito Santo, Deus Espírito, que agiu no Deus Filho, enviado por Deus Pai, e agindo na igreja, glorifica o sacrifício de Jesus Cristo, Deus Filho, e honra o plano de Deus Pai, que exalta o Deus Espírito, dizendo: é pelo poder dele que vocês vão expulsar demônios. O próprio Cristo falou: vai vir alguém, um outro consolador, que vai dar poder para vocês. Então, a base do cristianismo havia uma ofensa contra Deus eterna, por pessoas livres, que optaram viver sem Deus, e se arrependeram, e Deus na sua infinita misericórdia pagou a si mesmo a ofensa que sofreu, para resultar em glória a Deus Pai, que entrega de volta para Deus Filho, e que entrega para o Deus Espírito Santo, agindo na igreja, fazendo agora com que eu e você, através do Espírito Santo, glorifiquemos a Jesus Cristo e a Deus Pai, e assim o Espírito também é glorificado. Se essa notícia, essa matemática de Deus não encanta o seu coração, se isso não motiva você, se isso não te dá vontade de exaltar a Deus, meu irmão, talvez você nunca foi salvo, talvez você nunca teve a graça de olhar nos olhos do Senhor. Se um dia você vê um pregador falando da graça de Deus, sem alegria, sem lágrimas, sem motivação, ore por esse pregador, que está doente, ele se perdeu. Se você encontrar um cristão na casa de Deus que não tenha lágrimas nos olhos para agradecer um sacrifício santo, ore por essa pessoa, porque ela não sabe o que ela está fazendo aqui dentro. Como nós, cristãos, não compreendemos tamanho amor, e não vivemos por tamanho amor.
e não temos condições de viver a nossa vida por esse sacrifício. Eu devia a Deus tudo que eu tinha no inferno, e não porque Deus me põe no inferno. O inferno foi feito para o diabo. O diabo tem pavor do inferno. A Bíblia fala que Jesus é o atormentador de demônios. Evangelho de Lucas diz: os demônios olham Jesus chegando na vida de uma pessoa e falam: por que você veio nos atormentar antes do tempo? Porque Jesus é o atormentador de demônios. Ele é o torturador do diabo. O diabo tem pavor do inferno. Só que aqueles que não querem Deus vão ter o que o diabo tem. Que Deus me livrou disso. Eu sou mau por natureza. A minha carne foi contaminada pelo pecado, a sua também. E nós tínhamos o inferno, a eternidade perdida, sem esperança. Você já perdeu um ente querido? Sem Cristo você nunca mais iria vê-lo. Como que você ia sepultar alguém na esperança de que ele está no céu e com o coração confortado de que ele encontrou o Senhor? Se eu não tivesse isso, você está entendendo o que é isso? Você iria sepultar os seus mortos, sepultar os seus familiares, com a certeza que você nunca mais os veria, e que na eternidade você seria um sofredor. A palavra de Deus só fala disso. Como nós não vemos? Como é possível nós lermos a palavra de Deus e não enxergarmos isso? É por isso, amada igreja, que Jesus resume toda a lei, o limite da liberdade. Ele resume toda a lei em 2 pontos: amar a Deus e ao próximo. Porque quando eu amo a Deus, eu reconheço o que Ele fez por mim. E quando eu amo o próximo, eu reconheço o que Deus fez por ele. Agora olha que interessante. Qual foi a ofensa a Deus no Éden? Duvidar de Deus. Manchar a honra de Deus com a minha dúvida. No Éden, Adão e Eva não tiveram fé em Deus e decidiram ter uma fé no diabo. Cristo pagou essa dívida, e o sangue de Cristo não é derramado em vão. O sangue de Cristo pode salvar toda a humanidade 1 milhão de vezes. Só que ainda assim ele não salva toda a humanidade. Tem poder para isso. Mas o juiz disse: eu aceito esse sacrifício, devolve para mim a minha honra sim, mas eu só perdoo aqueles que crerem em mim, porque a ofensa contra mim foi a falta de fé. Portanto, pela fé vocês vão ser salvos. Por isso que Romanos 1,17 fala: o justo viverá pela fé. O que é justo? No cristianismo nós chamamos justo algo que é correto, algo que é puro, algo que é excelente, é justo. Quando você bota uma calça que não fica nem muito larga, nem muito estreita, ela encaixou certinho, ela é uma calça justa, certinho. O justo, ele vive pela fé. Se nós tivermos fé no que Jesus fez, e nós tivermos fé na honra de Deus, e dissermos: não, Ele não é um Deus mentiroso, é um Deus verdadeiro, Ele é a verdade, Ele é o bem, Ele é a beleza de todas as coisas, isso me salva. O fato de crer me salva, e a minha dívida foi paga, e agora eu posso crer. E é por isso que nós somos salvos pela fé, não é pelo que você faz. Se você é um pecador, se você já roubou, já matou, se você já fez coisas horríveis, já parou para pensar que você tem perdão, que Ele não leva em conta? Quanta coisa errada eu já fiz. Eu teria vergonha de contar a vocês as coisas erradas que eu fiz, mas eu não preciso, porque eu fui perdoado. E eu posso crer, aleluia, eu posso crer que porque Ele vive, tem um amanhã. Eu sei que há um lugar preparado para mim. Eu fui aceito, você foi aceito. E se você não foi aceito, você é aceito hoje, se você crê. E é por isso que Jesus fala: eu coloco diante de vocês a bênção e a maldição, a salvação e a condenação. Eu recomendo, escolham a salvação, creiam. Por isso que João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal modo que enviou o seu Filho para que aqueles que nele crescem não perecessem, não morressem, mas tivessem vida eterna. E diz que Jesus não veio para nos julgar,
Jesus veio para nos salvar se nos arrependêssemos de nossos pecados. Quem nos julga é Deus Pai, e Ele nos julga assim, justo, nunca pecou. Como? Eu pequei? Não, o seu pecado foi pago, e o seu pecado não foi pago com qualquer sangue, o seu pecado não foi pago com qualquer um. A coisa mais excelente que existe pagou pelo seu pecado. E quando eu olho para a coisa mais excelente, o sangue mais excelente que morreu por ti, eu não encontro culpa nenhuma. E é assim que Deus nos vê, como se nós nunca tivéssemos pecado. Deus me fez viver uma experiência muito profunda esses dias. Deus me mostrou eu perdendo a minha família, não morrendo, Isabela morrendo, não, eu simplesmente não conseguindo mais amar a minha esposa e o meu filho durante algumas horas no dia. E eu fiquei muito afligido. O que está acontecendo? E eu via a minha esposa e eu via o meu filho, e eu não sentia que ela era minha esposa, eu não sentia que ele era meu filho. E eu fiquei muito apavorado com isso. E Deus falou: eu quero que você valorize mais a sua esposa e seu filho, e é por isso que você está perdendo eles hoje. Eu falei: Deus, como assim? E eu via a minha esposa com o Miguel, e eu entendia que era uma mãe e um filho, mas não conseguia mais sentir que ela era minha esposa e ele era meu filho. Isso foi aterrador, porque eu queria e eu não tinha. E Deus disse: não, os teus pecados não permitem que você viva as bênçãos. E eu falei: Deus, mas e o perdão? Ele falou: exatamente, e o perdão? Quem disse que eu te perdoei? Mas Senhor, entrei em crise, foi uma discussão. Senhor, como assim, Deus? O que está acontecendo? E Deus disse: eu quero que você sinta o que é andar comigo. Eu quero que você compreenda o que é a salvação. Porque talvez você tenha se acostumado com as pregações que você faz, talvez você tenha se acostumado com os textos que você lê, mas você tem negligenciado a profundidade da mensagem que você leva. Você talvez não tenha compreendido, né, pastor? Eu tenho certeza que você compreende, porque eu vejo isso em você. Mas tem que ter maturidade na fé para compreender o que é que a gente faz aqui na frente. Eu tenho que ter maturidade, não você. Eu tenho que ter maturidade para compreender o que eu estou fazendo. Eu não estou trabalhando aqui com coisas que com o passar do tempo se desmancham. Eu estou falando aqui de uma coisa eterna. Eu estou falando da coisa mais importante. E Deus naquele dia falou: eu estou hoje te devolvendo a tua esposa e teu filho, para que você compreenda o que é as bênçãos, que a minha família é a minha maior bênção, para que você compreenda as bênçãos que você tem na tua família, com base no amor que eu tenho. E eu senti um amor profundo pela minha esposa e o meu filho sendo devolvido para mim, e eu consegui olhar o meu filho, eu consegui amá-lo de volta, eu consegui amar a minha esposa, eu beijei a minha esposa, beijei meu filho, e eu tenho a alegria de ter uma esposa e um filho. Eu tenho a alegria de chegar na minha casa hoje, lá no Pombal, e dizer: minha TV, meu sofá, o meu tapete, porque eu senti que tudo aquilo Deus estava tirando de mim durante um tempo. Eu senti, porque tudo que eu tenho veio de Deus. Deus não criou tudo que existe. Até a televisão foi feita com coisas que Deus criou. Tudo que existe procedeu de Deus, e tudo que nós temos veio de Deus. Será que nós precisamos perder para entender? Não deve ser assim. Portanto, não queira experimentar a severidade do diabo para compreender a bondade de Deus. Creia e será salvo, tu e tua casa. Tenha fé. O justo vive pela fé. E a nossa fé exalta a Deus. Toda vez que o diabo joga dúvida sobre nós, que nós temos dúvida, tristeza, não é errado ter uma dúvida, aquela dúvida saudável, você ficar com medo, é natural isso seu. Agora, você viver com medo, viver na dúvida, isso é errado, isso é pecado. Creia em Deus, tenha fé no Senhor, entenda que ainda que você morra nesse mundo, você tem vida eterna. Ainda que falte o pão da sua casa, o pão da vida não falta. Ainda que falte para você roupa, você será vestido de dignidade, com vestes brancas. Ainda que falte para ti dignidade nesse mundo, ainda que as pessoas te olhem e te desprezem, há uma pessoa no céu que olha para ti e fala: vem bendito de meu Pai, porque esse lugar é seu, e eu vou servir você. Eu preparei isso para você. Quer uma dignidade maior do que essa? Do próprio Deus te servindo? E Ele nos serve todos os dias. Creia, meu amado, tenha fé. Fé não é um pensamento positivo, não, vai dar certo, isso não é fé. A fé é a certeza de que o que Deus é bom, de que o que Deus faz é bom,
e que o que Ele fez na cruz por mim é maravilhosamente bom, e que isso me salva, isso me sustenta, e que por Ele eu vou viver. Isso é fé. Como pode? Eu falei por Davi esses dias, como pode? Eu nunca vi Deus, eu nunca toquei Deus, eu nunca vi o céu, eu nunca vi o Espírito Santo, eu nunca vi a cruz que Cristo morreu, mas eu tenho certeza absoluta que Ele me ama, que Ele existe, e que Ele fala comigo e através de mim, e que fala com você essa noite. Eu sei, eu tenho certeza. Como pode? Fé, porque o Espírito de Deus, diz a palavra de Deus, Romanos 8, o Espírito de Deus testifica ao meu espírito, se eu não me engano é Romanos 8, o Espírito de Deus testifica ao meu espírito que eu sou dele. Por isso, amados, nós precisamos vir à casa de Deus para glorificar o nome do Senhor. Toda vez que nós entrarmos aqui, presta atenção, toda vez que nós entrarmos aqui, você não está aqui para outro motivo, senão glorificar a Deus, porque Deus nos criou para isso, para a glória dEle. E quando nós ofendemos a glória dEle no Éden, Cristo o glorificou sobre todas as coisas, glorificou sobremaneira, para que nós pudéssemos ter a possibilidade e a liberdade de novo, não mais a escravidão, mas a liberdade de novo, por nossas decisões, honrarmos a Deus, porque nós queremos a Deus, porque é inteligente querer a Deus. Gente, me desculpa, tem gente que não se sente magoado com isso, mas para você não crer em Deus, você tem que ser muito burro. Para você não querer Deus, você tem que ser uma pessoa muito tola. A palavra de Deus diz: tolo é aquele que diz não existe Deus. Não é eu que digo, é a palavra de Deus. Se alguém ficar bravo, vai ficar bravo com Deus. A palavra de Deus diz que é tolo quem diz não há Deus. É tolo, é tolo, é como uma erva aqui que o vento sopra e some. Vamos crer no Senhor, e toda vez que entrarmos aqui, exaltar e glorificar o nome que está acima de todo nome. Agora eu te convido a ler comigo Efésios, e nós vamos encerrar. Abre comigo em Efésios capítulo 1. E a palavra de Deus diz assim, no versículo 3: Carta de Paulo, capítulo 1, do verso 3 em diante. Bendito o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça. Ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propuser em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra, nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós que de antemão esperamos em Cristo, e quem também vós, depois de ouvir a palavra da verdade, o evangelho da nossa salvação, tendo nele crido, fostes selados com o Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Deus nos comprou para si com seu sangue, e nos permitiu nos unir com Deus por seu Filho, para a honra e glória da sua vontade, para a honra e glória do Senhor. Nós chamamos esse presente de Deus de graça. A graça é o favor imerecido. Nós não merecíamos, mas Ele nos deu. Isso é graça. Havia uma culpa e Ele pagou. Isso é graça. Graças a Deus, nós temos de volta a liberdade, como se nós nunca tivéssemos infringido a lei, como se nós nunca tivéssemos ultrapassado os limites da liberdade. Nós somos livres,
E é por isso que a palavra de Deus diz que onde o Espírito de Deus está, ali há liberdade. E nós somos livres. Nós podemos falar a esse Deus e Ele nos ouve. Quem sou eu para ser ouvido? Nós podemos encontrar Deus, cara. Nós podemos orar ao Senhor. Essa é a mensagem mais importante da história. Não esqueça o preço que foi pago para que você pudesse estar aqui na casa de Deus. E agora, entendendo que Ele nos salvou, nos redimiu, nos deu a possibilidade de sermos livres, de sermos salvos, de sermos abençoados como se nós nunca tivéssemos pecado. E é por isso que nós pedimos perdão e já sabemos que estamos perdoados, porque Ele pagou. Por isso, por essas coisas, Deus nos ordena essa noite: honrem e glorifiquem o nome de Deus. Não permita que o nome de Deus seja ofendido. A palavra de Deus fala que aquele que ofender a Deus de novo, né, pastora? Desprezou toda a graça de Deus. E se ofender a honra de Deus de novo, não é se você pecar, a gente é falho. Eu digo você ofender, chamar Deus de mentiroso de novo, você abandonar a Deus porque Ele é mentiroso. Não é dizer que Ele não existe, é que Ele existe e Ele é mau. Se você fizer isso, você está ofendendo a honra de Deus de novo, e não haverá outro Cristo para salvar. Isso é muito sério. Vamos honrar esse Deus e glorificar esse Deus. Eu sonho, Deus sabe o quanto eu sonho. Gente, eu desejo mais talvez do que o ar. Eu tenho uma ansiedade absurda. É o desejo da minha vida. Uma igreja que canta forte. Uma igreja que ama forte a Deus. Uma igreja que não vê a sua vida, vê Deus. Que quando precisa ajudar a casa de Deus a ser construída, eles vendem o seu carro para construir a casa de Deus. Eu sonho com isso. Eu sonho com uma igreja aos pés de Jesus. Eu sonho com uma igreja que eu digo graça e paz, e eu sinto a graça, e eu sinto a paz vindo de todos os irmãos. Eu sonho, eu desejo de todo o meu coração, eu sonho, é o objetivo da minha vida, estar numa igreja, fazer parte dessa igreja. Uma igreja que quando entra um pecador, ele é abraçado. A gente não passa a mão no pecado dele, o pecado é errado, mas aqui ele vai ter ajuda, aqui tem salvação. O meu pai me ensinou algo muito importante. Meu pai é pastor, e uma das melhores cenas da minha vida, enquanto meu pai pregava, pastora, ele olhou para mim e falou assim: você quer bênção? Apontou para o altar. Tem bênção? Você quer graça? Tem graça. Quer graça? Você quer amor? Tem amor. Você quer vida? Tem vida. Vem e beba, vem e aproveite, porque é de graça. Aproveite, aproveite. Você está diante do altar do Senhor, use o que Deus te deu, se alegre na graça de Deus, viva, e por favor, nos ajude. Vamos construir uma igreja forte, vamos construir uma igreja que honra esse sangue, que honra o meu Deus, que honra o teu Deus, uma igreja que tem alegria no Senhor, e que sabe do que foi salvo, e que testifica para todos, a ponto de entregar a sua vida, que há um Deus que salva, porque essa mensagem mudou a vida minha, da pastora, de todos nós. Pastora, eu tenho muita alegria pela sua vida. E eu sei, pastora, eu tenho certeza, e você tem muita alegria de ser pastora. Você não precisava, mas eu tenho muita alegria, porque você é uma mulher que sofre às vezes, justamente por causa de ser mulher, tem algumas fragilidades. A Bíblia fala que a mulher é o vaso mais fraco. Não tem nada de feminismo. Eu estou falando da mulher ser um vaso mais frágil, mais delicado. E ela se coloca na brecha por uma igreja com uma idade que deveria estar descansando numa praia, talvez em Jericoacoara, tomando uma água de coco, desfrutando do trabalho, mas a casa dela recebe a igreja. Eu tenho certeza que se um dia nós quisermos fazer um retiro e não tiver onde fazer, ela vai ter prazer de receber. Não porque ela é uma pessoa boazinha e tal, mas é porque ela sabe o privilégio que é desfrutar da graça de Deus e ser um canal de graça. Você quer viver, meu irmão, algo poderoso de Deus? Sirva a igreja. Você quer desfrutar dos beneplácitos de Deus, da justiça de Deus? Sirva os outros. Você vai ver a graça, a maravilha que é você ser um canal de bênção. O Davi perguntou se eu estava bem antes de vir pregar, porque eu estava chorando essa noite antes de pregar, sentindo o amor de Deus. Eu estava bem, Davi, só que antes de Deus usar um homem, Ele enche esse homem, e quando não cabe mais, transborda.
E quando transborda, eu choro, porque eu sinto a graça de Deus transbordando em mim. Eu não mereço, mas eu tenho, e eu valorizo, e eu falo com orgulho, com alegria do Deus que me salvou. E eu termino com um testemunho. Houve um homem, discípulo de João, discípulo do apóstolo João, chamado Policarpo. Policarpo já tinha 80 e poucos anos de vida, e ele foi perseguido no Império Romano no primeiro século, porque ele era cristão. Ele dizia que só existia um Senhor, e chamava Jesus. O Império Romano chamava César de Senhor, o imperador. E ele foi condenado à morte na fogueira. Ele ia morrer publicamente. E aí o soldado chega para ele e fala: Policarpo, você é um homem idoso, cara, você devia estar descansando. Qual o problema de você falar, não, Jesus é maldito, e segue tua vida, depois você volta a acreditar no teu Deus? Qual o problema de você oferecer sacrifício a César, diante de todo mundo aqui, a um Deus pagão? Você poupar a sua vida, depois você volta. E o Policarpo disse: eu sirvo ao Senhor 80 e poucos anos da minha vida já, e Ele nunca me fez mal. Como eu posso blasfemar contra o meu rei que me salvou? Como eu posso ofender a honra do meu amigo que me salvou? Eu sirvo ao Senhor há 26 anos. Como eu posso ofender ao meu amigo que nunca me fez mal, ao meu rei que me salvou? Que a graça de Deus Pai Todo-Poderoso, do seu Filho e do Espírito Santo seja sobre nós em nome de Jesus. Amém.